Shalom, a paz do Senhor. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Uma boa noite para todos vocês que vão estar assistindo a gravação. Não sei que hora vai ser, mas shalom, graça e paz. Que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor resplandeça a face dele sobre vocês. Estão aqui comigo ao vivo, vocês que vão assistir mais tarde, ou seja durante o dia, durante a noite, não sei. Mas que o Senhor vos dê a paz, responder essa face dele sobre vocês, sobre toda a família de vocês. Esse é o grande desejo do meu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos estudar hoje, já vamos começar já, porque agora eu tenho um bônus no final da aula. Um assunto, né? Shalom, seja bem-vindo, irmã Marisol, boa noite. Deus abençoe, minha irmã. Todo final da aula, eu quero trazer um bônus, eu quero trazer um texto da Bíblia que foi distorcido. Quero falar sobre um tema que ele foi corrompido, vamos dizer assim. Amém? Pessoas falam coisas sobre esse texto que não tem base bíblica. Eu quero trazer esse texto no final da aula. Quero falar sobre, abordar esse tema. Muito importante. Em cima do versículo, né? Em cima dessa realidade. Amém? Em nome de Jesus. Vamos começar, então, a nossa aula, então. Vamos falar hoje do atributo Deus é justo. Vamos falar da excelência moral de Deus. Irmã Lucinéia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Shalom, que Deus abençoe, irmã. Boa noite. Boa noite, a paz. Excelência, a paz. A excelência moral de Deus. Muitas vezes, a gente confunde a justiça de Deus com Deus é justo. A justiça de Deus, ela reflete Deus ser justo. Se não entendermos esta realidade, nós criamos uma bagunça muito grande. Nós vamos entender as coisas erradas. É neste ponto que as pessoas criam heresias, equívocos, que pegam textos bíblicos e distorcem, quando ela não entende a excelência moral de Deus, ou seja, que ele é justo. Para entendermos isso, eu tenho que começar com uma coisa muito importante. Deus não faz a coisa certa. Ele é o padrão do que é certo. Então, o que Deus faz é simplesmente um resultado de quem ele é. Ele é o padrão do que é certo. Ele é o padrão do que é correto. Deus é o padrão de moral. Muito importante entender isso. Importante compreender essa realidade. Que quando compreendemos esta verdade, nós abandonamos a realidade que nós somos o padrão do que é certo e errado. E nós entendemos que o padrão é Deus. E é fundamental compreender essa realidade. Entender essa realidade tem um fundamento muito grande. Por isso, vamos entender hoje Deus como um padrão moral absoluto e perfeito. Sua justiça é perfeita. Seu caráter moral é perfeito. É um modelo a ser seguido. Até as pessoas, elas confundem muito essa questão de ser cheio de Deus. Minha pergunta é, Deus veio se revelar em Cristo.
como ele se revela em Cristo? Ele se revela que é justo. Ele revela seu caráter, sua excelência moral em Jesus. E é disso que devemos ser cheios. Sem entender isso, nós bagunçamos tudo. Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é a verdade. Nele não há injustiça. Justo e reto é. Deus não melhora. Deus não evolui. Deus é perfeito. Por isso que ninguém ensina a Deus. Por isso que Jó, lá em Jó, quando Deus chama Jó para conversa, ele começa a interrogar Jó. Quem estava comigo? Quem pode me dizer por que você fez ou não fez? O Deus ser justo está relacionado, ligado, de uma forma tão poderosa, que Deus não aprende o que é certo. Coisa que devemos, muitas vezes tentamos fazer, né? Eu mesmo. Tentar dizer para Deus o que é certo, né? Como fazer as coisas. Não, ele é o próprio certo. Quando agora você ouvir que Deus é justo, você vai entender e compreender a partir de hoje que ele é o que é certo. Importante entendermos e compreendermos essa realidade. Ele é o que é perfeito. Ele não melhora, ele não evolui. Não adianta querer ensinar ele. Não adianta. Sem essa compreensão, nós perdemos o foco completamente. Completamente. Buscamos o marido perfeito, buscamos o filho perfeito, buscamos tantas coisas perfeitas e esquecemos que fomos chamados para olhar para quem é perfeito, para aquele que é justo, completo em si mesmo. Quando vamos entendendo isso, compreendendo, Deus é justo. Nós vamos dizer que a sua justiça é justa. E ele é perfeito. Ele é certo. É o padrão para tudo. É a moralidade perfeita, o caráter perfeito e santo. 3 vezes santo. Nada se compara à perfeição, ao padrão de Deus. Nada. Quando você vê a palavra agora, Deus é justo, você vai entender isso. Você vai compreender que a justiça de Deus é perfeita. O que ele faz é perfeito porque ele é justo. Não tem quem faz melhor que ele. Não tem quem age, quem escolhe melhor que ele. O tempo, a hora, como, quando, aonde, o porquê. Demoramos para aprender isso. É uma verdade, é uma realidade. Demoramos.
Estava conversando aqui, eu estava orando antes da aula, e eu falei, Senhor, eu quero sair dessa aula diferente. Uma compreensão diferente, que o Senhor é justo. Da sua perfeição. Que o Senhor não faz o certo, o Senhor é o certo. Então, tudo que é proveniente do Senhor é justo. É o certo. Tudo incondicional. Falei para ele, eu quero compreender isso, eu quero ter essa realidade dentro de mim. Quero ter entendimento, compreensão, e viver isso na minha vida. Esse é um dos pontos fundamentais que eu creio. Que eu creio que não tem como uma pessoa que nasceu de novo, que teve um encontro com Jesus, porque eu quero lembrar a vocês que vão me assistir, e vocês estão aqui comigo assistindo aqui, nessa aula comigo, que quando alguém se converte, ele tem um encontro com Jesus. Quando alguém nasce de novo. E ele tem encontro com alguém que é justo. Então, quando Deus se revela para alguém em Cristo, e vemos a justiça de Deus em Cristo, o que acontece? O homem, ele vê o seu pecado, ele vê as suas condições. O homem reconhece o padrão de Deus, ele reconhece que Deus é justo em Cristo, ele vê isso e ele se arrepende. Ele entende quão pecador ele é. Por isso, quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais o homem se vê pecador. Porque ele para de comparar ele com os outros, o padrão dele com dos outros. Ele vai comparar agora o padrão dele com o padrão de Deus, que é excelente em tudo, que é perfeito. Quando não entendemos que Deus é justo, nós corrompemos, nós distorcemos e criamos uma imagem de Deus na nossa mente totalmente errada. Totalmente errada. Porque Deus é luz. E a luz de Deus é justa, perfeita. Padrão da excelência. Não tem nada igualável, por isso é santo. Nada se iguala, nada se compara, nada se assemelha. Vamos entender que quando nós estamos falando de Deus, aqui nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito. Não, são 3 pessoas, mas 3 pessoas justas. Jesus é justo, o Espírito Santo é justo e o Pai é justo. Nada se iguala a eles. Nada. Nada. E aonde Deus revela a sua moralidade? Onde ele revela? Onde nós vamos conhecer? Como? De que forma? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 5 e versículo 10 diz assim: Vedes aqui, eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual passais a possuir. Não te esqueças do dia que estiveres perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: Ajunta-me o povo, e farei ouvir as minhas palavras, para que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viveram, e irão ensinar a seus filhos. Se Deus é justo, a sua palavra é justa. Ela é perfeita. Ela não precisa ser melhorada. Ela não precisa de adaptação, de jeitinho. Ela não precisa. E ela é a revelação da excelência moral de Deus.
Você compreende isso? Deus mostra o caminho. Deus mostra um caminho. Ele é estreito e poucos entrarão por ele. E ele vira para mim, para você, e fala assim, ó, só que para andar nesse caminho tem princípios, tem estatutos, tem mandamento. Tem uma forma de você andar nele. Não é de qualquer jeito. Não pode. Eu criei esse caminho, ele é perfeito, ele é justo, porque tudo que eu faço é perfeito, tudo que eu faço é certo, é correto, é reto, e para andar nele tem princípios, não é de qualquer forma. Porque para andar nele, você tem que andar segundo o meu caráter. E lá na frente eu vou falar dos atributos comunicáveis de Deus. E achamos que podemos andar de qualquer forma, de qualquer jeito. Achamos que podemos simplesmente. Não, entreguei minha vida para Jesus agora, né? Eu venho como estou e permaneço como estou. Jesus deixou bem claro, ele é a porta. Ele não falou que, olha, ele é a porta, só que ele quer entrar por mim. Tem princípio. Achará pastagem. Não, ele não está falando aqui de pasto, né? Ele está referindo aqui a alimento, palavra. Quando permitimos que ela entre em nós, que ela realmente gere vida em nós, ela vai implantar em nós esse caráter. Aí começamos a entender que Deus não quer apenas que a gente acredite nele. Não, eu acredito em Deus. É, porque hoje é o que a religião ensina. Acredite em Deus. E Deus vem e fala, olha, eu sou justo. Eu quero me revelar ao mundo, quero revelar a minha justiça ao mundo. E como que Deus vai revelar a justiça dele ao mundo? Ele quer que você viva de tal forma que o mundo veja quem ele é através de mim e de você, que ele é justo. Porque as pessoas questionam Deus, porque elas não estão vendo, elas estão ouvindo, mas não estão vendo. Este é o fato. Esta é a realidade. Por isso que eu digo que criamos vários deuses, né? Para servir. Olha que legal. Quando Deus chega para a Samaritana e fala, olha, vocês adoram quem vocês não conhecem. E ele tem seu diálogo com ela, ela sai, vai para a cidade e fala, olha, venham ver um homem que falou tudo a meu respeito. Ele é o Messias. E o legal é que se você for pegar o texto no original, porque o povo vai lá e passa a ouvir Jesus, eles falam o quê? Agora nós cremos, porque nós vimos e ouvimos nós mesmos.
Ou seja, agora vamos adorar corretamente. Porque nós vimos e nós ouvimos. Agora nós começamos a conhecer. Porque senão, nós criamos bagunça. Com certeza, o relacionamento do povo daquela cidade com aquela mulher mudou 380 graus. E quando nós não reconhecemos que Deus é justo, nós temos um problema muito sério. Olha o que Jó diz em Jó 34:12. Quando não conhecemos que Deus é justo, quando não reconhecemos isso, não temos certeza, convicção na nossa própria vida. Jó diz assim: na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Deus não condena o justo com o ímpio. Porque Deus não pratica o mal, Deus não erra. Ele não é injusto. Se Deus está fazendo, está certo. Se é Ele, está certo. Como ser humano, como ser humano, eu reajo a situações que me trazem dor, fazem sofrer, as aflições. Eu reajo a elas muitas vezes, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, fico triste, me aborreço, queria que fosse de outra forma. Eu fico dessa forma. Aí, como um texto que me enviaram hoje cedo, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tudo coopera. Tudo que Deus faz é certo. Você está na mão de um Deus justo. Tudo que ele faz é certo. Quando Moisés diz Deus é a rocha, ele está dizendo Deus é confiável. Aí Deuteronômio 32, versículo 4. Deus é confiável. Aí o salmista, no Salmo 92, versículo 15, ele diz assim, ó, olha só, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha. Nele não há injustiça. Nele não há falha. Ele é perfeito. Ele é o padrão do certo. Ele é o certo. Então, se ele é o certo, então ele determina o que é errado. Não somos nós. Deus é justo. E 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Por causa disso, ele é firme, constante e seguro. Ele não tem dúvida do que ele faz. Porque o que ele faz é a manifestação de quem ele é, justo. Deus é justo. Deus é justo. Deus é santo. E é justiça. Então, o pecado é uma ofensa contra Deus. Quando eu peco, eu estou ofendendo Deus.
A sua santidade, ela é justiça, requer justiça, e por ele ser justo, ele tem que praticar a justiça. Ele não pode, de maneira nenhuma, agir fora disso. Não tem como. É impossível. Por isso nós pegamos dois textos da Bíblia, enquanto não entendemos a santidade de Deus, a sua justiça e que ele é justo, nós confundimos. E é onde eu ouço muitas pessoas falarem que Deus faz o mal. Jesus, ele vira e fala, Deus é bom. A bondade de Deus é sua essência. Vamos estudar sobre ela. Porque ele é justo. Aí confundimos. Aí por isso pegamos textos bíblicos e fazemos o quê? Distorcemos ele. Criamos bagunça nos textos bíblicos. Falamos coisa que a Bíblia não diz. Porque uma das coisas que eu aprendi na minha vida é pegar o que eu leio e passar a primeira coisa, o que eu entendi. Olha só, pegar o que eu leio e passar o que eu entendi. O Charles, entendeu pela excelência moral de Deus. Se parar no padrão de Deus, o que eu entendi está correto. Ou aquilo que muitos chamam de revelação. Está correto. Se não para na excelência moral de Deus, então não está correto. Está errado. E eu quero trazer um exemplo para você. Um exemplo que se encontra em dois textos da Bíblia. Primeiro se encontra em Isaías 45, versículo 7, que diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Lamentações 3:38 diz assim: Porventura não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? A palavra aqui, mal, é ra, sentido de calamidade trazida como juízo. Calamidade trazida como juízo. Dilúvio. Disciplina, correção. É isso que está dizendo que Deus criou. Ou seja, Deus, ele criou, olha só, uma calamidade que é consequência do juízo de Deus. Resposta ao pecado. Se Deus é bom, porque Deus é justo, ok? Ele é o único justo, de excelência moral. Então, o pecado é um mal, porque o pecado nos separa de Deus. E o que nos separa do que é bom é mal. Então, o pecado é mal. Aí, com resposta ao mal, Deus traz o quê? Calamidade como juízo. As 10 pragas do Egito. Dilúvio. A morte do filho de Davi com Betseba. E o próprio filho, usurpando o trono e querendo matar o pai. Consequência.
Porque Deus é justo. E é aqui que nos perdemos completamente. Satanás, o que ele fez com Eva? Ele tirou a consequência do mal, a consequência do pecado. Porque ele sabe que Deus é santo. E quando pecamos, a santidade de Deus vai exigir uma resposta. Porque foi assim com ele. Ele ofendeu a santidade de Deus. E a santidade de Deus exigiu uma resposta. Justiça. E o juiz justo o condenou a ser expulso do céu e ao lago de fogo. Foi criado para ele e para os anjos que o seguiram, não foi para nós. O lago de fogo é calamidade por consequência de juízo. Davi, disciplina, correção. Tanto que, como um bom filho, o que ele fala? Deus está certo e eu estou errado. Ou seja, Deus é justo. E eu sou injusto. Eu mereço. Então, quando não entendemos a justiça de Deus, não entendemos a santidade de Deus, não entendemos que Deus é justo, excelente, uma excelência moral de Deus, ela está acima de tudo, nós pervertemos o juízo. Nós bagunçamos tudo. E eu já ouvi que Deus cria situações para levar as pessoas a pecarem. Eu já ouvi isso. E quantas vezes? Quantas vezes? Só que esse Deus não é o meu. O meu Deus, Pai do meu Senhor Salvador Jesus Cristo, que se manifesta na palavra, em sua palavra, ele é justo. Ele é justo. Olha só, interessante. Presta atenção. Olha só. O que a Bíblia diz? Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Deus é justo. Ele deu oportunidade. A pessoa que não quis, rejeitou. Ele deu oportunidade para Israel. Israel, a terra está aí na frente de vocês. Entra, tome posse dela. Estou dando ela para vocês. A Israel decidiu o quê? Não confiar que Deus é justo. Sofreu consequência. Como aqui eu estou falando eu creio que com salvos, com cristãos, é muito importante entendermos isso. Hebreus capítulo 12, versículos 6, 10 e 11, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Você é filho de Deus? Porque aquele que, na verdade, por pouco tempo nos corrija, como bem lhe parecia, seria nossos pais terrenos, mas deixe para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, a correção é para quê? É para que eu abandone o pecado.
Qual é o pecado que mais nós cometemos? Desobediência. Não é verdade? Cometemos pecado da desobediência até com algumas frases legalzinhas, né? Não é tempo ainda, não chegou a hora ainda. Não, até arrumamos algumas frases, né? Deus me entende, Deus me compreende. Vamos continuar o versículo agora, vamos para o versículo 11. Na verdade, a correção ao presente não parece ser motivo de alegria, mas não de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Olha só, está vendo aqui o mal? No momento, a correção, a disciplina, parece algo que não é bom. Não traz alegria, traz tristeza. Deus é justo. 3 vezes santo. Perfeito. É interessante que lemos. A Bíblia fala por mim. Falando por ninguém, não, fala por mim. Lemos a Bíblia e achamos que podemos desobedecer, né? Podemos fazer a nossa forma, do nosso jeito. Então, posso dizer não. E a Bíblia mostra o resultado para quem disse não. A Bíblia mostra o resultado para quem desobedeceu. Não, mas eu não perco a salvação, só sai pela graça. É? Então, eu fico sofrendo aqui, né? Hoje eu estou pedindo misericórdia. Que a graça do Senhor me ilumine, que eu entenda, compreenda, que essa aula hoje abra meu entendimento, porque eu sofro por muito ter aflição, não por desobediência. Não por desobedecer. Porque Deus é justo. Retribui a cada um segundo a sua obra. Deus não produz o mal, Deus não faz o mal. O que Deus faz é corrige para implantar o caráter dele em nós. Para mostrar para nós mesmos como nossas escolhas nos traz sofrimento, dor, como os caminhos que parecem que para nós é perfeito, traz morte. Muitas vezes só acha que morte é morrer, né? Não. Quantos sonhos seu não morreu? Quantos planos seu não morreu? Será que o motivo não é porque você esqueceu que Deus é justo? Ou por não conhecê-lo? O que significa ele ser justo? Tiago 1,13. Ninguém a ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém atenta. Então, se Deus não pode ser tentado pelo mal, ele também não vai tentar ninguém pelo mal. É isso que Tiago quer dizer. Porque ele é justo. Ele é a perfeição. Tudo que ele faz é certo. Ele é o padrão do que é certo e do que é errado. Se ele diz que é certo, ao contrário, é errado. Se ele diz não minta um para o outro, não mentir é certo. Mentir, então, é errado. E se é errado, vai trazer consequência. Ah, mas eu me arrependo. Mas traz consequência. Ah, quer dizer que quando eu me arrependi, não muda a colheita? Amém, mas né, isso mesmo, a disciplina de Deus é um sinal de profundo amor por nós. E que somos filhos, né?
Porque a Bíblia diz que aquele que está sem disciplina não é filho, é bastardo. Às vezes você olha para a pessoa, ela está lá frequentando a igreja, estrutura humana, está lá, né, e fazendo as coisas erradas, e está indo bem, está prosperando, está dando certo. Porque eu falo que prosperidade não é sinal de ser filho de Deus de maneira nenhuma. Nunca foi, nunca vai ser. Sinal é obediência, é o caráter de Cristo sendo impresso em nós dia a dia pela obra do Espírito Santo. E a pessoa está indo lá, ó, porque nunca se converteu, nunca se formou filho. Porque senão uma coisa está errada, né? Acho que eu sou muito sistemático esse negócio de, tal pessoa é convertida, ela conhece a palavra, ela prega, ela ora, não, é uma mulher, um homem de Deus. Eu falo, não sei, eu não conheço, não convivo, não vejo os frutos, posso falar. De maneira nenhuma. Falaram para mim, irmão, você é um homem de Deus, você conhece a palavra. Eu falei, já conhecia antes de ser homem de Deus, quando eu era filho de bruxa, estava sendo preparado para ser um bruxo, eu já conhecia a palavra. Eu não fazia de mim um homem de Deus, eu continuava sendo filho de uma bruxa, sendo preparado para ser um bruxinho. Este é o fato e a realidade. É a verdade. Em João 1,5, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e que não há trevas nenhuma nele, não há pecado nele, não há erro, não há falha, não há o mal. Não tem isso em Deus. Não tem. E o Salmo 145, versículo 17, ele vem e sela esta realidade, porque diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. E santo em todas as suas obras. Ou seja, não tem erro, não tem imperfeição, não tem o que é mal, não tem isso em Deus. Tem em nós, nele não. Entendimento e compreensão dessa realidade, ele é muito importante. Deus é justo. Tudo que ele faz é certo, perfeito. Deus é puro, totalmente puro, sem mal, sem trevas, sem injustiça. Não existe isso em Deus. E agora eu tenho algo interessante para você. Se Deus é justo, e Deus ser justo significa que ele tem excelência moral, e ele escreveu a palavra, então a palavra reflete seu caráter. Olha aqui, como a falta de conhecimento dos atributos de Deus é um problema sério. Presta atenção que eu vou ler para você agora, hein? Escute o que eu vou ler para você. João 12:48. Escuta o que eu vou ler para você. Quem me rejeita, João 12:48. Quem me rejeita não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta julgará no último dia. Porque a palavra revela o caráter de Deus. A palavra revela o que é certo e o que é errado. E a palavra será o critério final. E a palavra é Cristo encarnado, que vai estar sentado no trono.
a excelência moral. Mas fica tranquilo, viu? Existe uma obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, implantando os atributos comunicáveis de Deus, para nos fazer a imagem e semelhança de Cristo, até que cheguemos toda a estatura do varão perfeito. Por isso devemos desejar que Cristo cresça em nós e que nós diminuímos. Por isso, como Paulo, devemos declarar: eu considero tudo refúgio para conhecer a Cristo e nele ser achado. Esta é a grande verdade. Esta é a realidade. A palavra é a constituição do reino de Deus e da vida do homem. A palavra é o alimento. Deus revela em sua palavra o seu caráter justo para que vivemos segundo o seu caráter. Para você que está aqui comigo aqui, nesse curso de teologia, que o desejo do meu coração e do seu coração, porque eu estudo com você, é entender, compreender que Deus não quer ser apenas estudado. Deus quer que nós entendamos nosso coração para conhecê-lo, aplicarmos na nossa vida, para que possamos refleti-lo ao mundo. Para que aí as pessoas parem de questionar a Deus, porque elas vão conhecê-lo através de nós. Nós vamos manifestá-lo ao mundo. Se eu faço parte do corpo e Cristo é o cabeça, então eu estou aqui para manifestar a vontade da minha cabeça. O caráter de Deus não é algo para ser estudado, é algo para ser vivido. Aprendi, agora eu vivo. Agora eu me ajusto àquele que é justo. Agora eu me ajusto àquele que é justo. Muito importante isso. Eu passo a ter uma visão de Deus diferente. Não esse Deus que está aí. Agora eu tenho resposta quando me perguntarem, mas por que o mundo está aí tão mal? Agora eu sei responder, porque Deus é justo. Retribui a cada um segundo a sua obra. Ah, mas por que tem aí, ó, tanto estrupo, droga, não sei o quê, não sei o quê? Por que tantas pessoas doentes? Porque Deus é justo. Por ele ser justo, ele pratica a justiça dele. E o pecado é uma ofensa contra ele. Por isso que não tem ninguém se convertendo hoje. Por isso o pessoal estão simplesmente se amontoando num lugar e não tem conversão. Por isso vemos essas aberrações hoje aí. Por quê? Porque não se apresenta um Deus justo. Quando eu apresento um Deus justo, um Deus 3 vezes santo, eu tenho que dizer que o pecado é uma ofensa contra ele. E fazendo isso, eu corrijo um erro teológico muito comum, que é conversão sem arrependimento, sem mudança de vida. Que é uma compreensão que depois da minha conversão vem a santificação. É um processo de cada dia mais o caráter de Deus se manifestar na minha vida.
através da obra do Espírito Santo, o caráter de Cristo. Muito importante. Dentro dessa realidade, ok? Aqui vem o bônus que eu quero te dar para você nessa noite. Quando eu compreendo que Deus é justo, eu entendo que Deus é justo, tem um versículo muito mal confundido, mal interpretado, que eu vejo pessoas usarem esse texto e elas mal sabem que elas estão incentivando o pecado na vida da pessoa. Que mesmo eu sendo infiel, Deus permanece fiel. Ou seja, Deus continuará sendo bom comigo, da mesma forma. Isso é uma coisa que a gente vê na Bíblia. O Senhor fala isso usando Paulo para Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A grande confusão está no final aqui. Deus é justo. Ele sendo justo, não tem como, não tem, é impossível Deus não ter uma resposta ao pecado, a quem é infiel a ele. Não tem jeito. Me mostra alguém na Bíblia que foi infiel a Deus e Deus foi fiel. Deus não corrigiu. Me mostra alguém na Bíblia para mim. Se Deus não está dizendo que Deus aprova a infidelidade, que Deus ignora o pecado, que Deus permanece me abençoando independente da minha resposta. Se nem Davi, que era o homem segundo seu coração, que ele disse que faria toda a sua vontade, ele poupou quando Davi foi infiel. Em que Deus permanece fiel? Ele permanece fiel à sua natureza, 3 vezes santa. Ele permanece fiel a seu caráter. Ele permanece fiel à justiça. Cada um vai colher o que planta. Cada um vai receber segundo a sua obra. Ele permanece fiel à sua palavra. A isso ele permanece fiel. Você entende isso? Deus permanece fiel ao caráter de Cristo sendo formado em mim. Deus permanece fiel à missão que ele me ortogou. Não é o Charles. De maneira nenhuma. Deus não muda para se adaptar ao homem. Ele permanece fiel a quem ele é. Justo. Aí confundimos essas coisas. Eu podia pegar muito mais textos bíblicos aqui, bem mais, aí o tempo não dá. Vamos lá. Deus é fiel a si mesmo. Ou seja, ele prometeu uma bênção, ele vai cumprir, porque ele é fiel a ele. Ele estabeleceu um juízo, ele vai cumprir. Ele disse que há consequência, ele cumpre. Vai haver consequência. Não tem jeito. A fidelidade de Deus não anula a sua justiça.
não anula ele ser justo. Não anula ele ser 3 vezes santo. De maneira nenhuma. Faz parte de quem Deus é. Fidelidade é um atributo de Deus. E todos os atributos de Deus estão entrelaçados. Não tem como separar. Impossível. Se eu separar um atributo de Deus, ele deixa de ser Deus. Como é impossível ele deixar de ser Deus, não tem como separar a fidelidade de Deus de sua justiça. Dele ser justo. Dele ser santo. Tem como. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 30. Vamos ler. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, tinha dito, eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honrarem, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Em Osés, capítulo 6, fala o quê? Como vocês me rejeitaram me conhecer, eu também rejeito vocês como sacerdote e vou rejeitar os seus filhos. É, Deus é justo. Nunca esqueça isso. Quando você vê na palavra, Deus é justo, trema. É o que deve acontecer com a gente, tremer e temer. Ele é justo. E por ele ser justo, Paulo disse aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis. Não errar no quê? Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, Deus não se deixa ser enganado. Não tem como enganar Deus. Não tem como fazer ele perverter o juízo. Não tem. Impossível. É impossível Deus deixar de ser justo. É impossível Deus deixar de praticar a justiça. É impossível Deus deixar de ser santo. Por isso, tudo que o homem semear, vai colher. Tudo que semear, vai colher. Porque ele é justo. Muito importante essa compreensão. Fidelidade gera vida, relacionamento, crescimento, comunhão com Deus. Infidelidade, consequência. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amos. Se, pois, zeloso, se arrepende. Se zeloso. Sabe aquilo que você guarda com cuidado, com carinho, que você protege, que você cuida, você zela. Não estou dizendo, ser zeloso. Ser zeloso com o quê? Com o que eu te dei. Salvação, paternidade, filiação, meu amor. Seja zeloso. Se arrepende. Se arrepende. Porque eu sou justo. Porque se Deus fosse fiel à infidelidade do homem, Deus salvaria sem arrependimento. Ele aceitaria sem transformação. Ele iria ignorar a obra da cruz. Isso é o grande fato e a grande realidade. Deus é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel ao seu próprio caráter, aos seus atributos, à sua essência.
Guarde essa frase que eu vou dizer para você. Guarde ela. A fidelidade de Deus não te protege do pecado. A fidelidade de Deus, ela confronta e transforma o pecador. O ato de Deus ser fiel faz com que eu tenha o desejo, a segurança e a paz. Eu posso abandonar o pecado. Eu posso obedecer. Eu posso segui-lo. Porque ele é justo. Agora escolha. Você quer um Deus que te aceite como você está? Ou você quer um Deus que te transforma a sua imagem e semelhança? Porque o Deus da Bíblia não negocia o caráter dele. E ele nos chama para alinhar com ele. Se ele é justo, devemos buscar ser justos. Amém? Então terminamos a nossa aula aqui de hoje em nome de Jesus. E nós vamos nos preparar para a nossa aula de amanhã, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Você possa refletir, você possa pensar sobre tudo que nós conversamos aqui, que nós falamos aqui, em nome de Jesus Cristo. Que você possa refletir sobre tudo isso e realmente possamos nos posicionarmos em Deus ser justo. E na aula de amanhã, nós vamos falar sobre algo muito importante: o ódio de Deus. Porque muita gente acha que Deus não tem ódio, né? E a Bíblia diz que tem. Que nós ligamos ódio com sentimento. O ódio de Deus não é sentimento. O ódio de Deus é uma ação contra o pecado, contra a infidelidade do ser humano. E nós vamos falar sobre isso amanhã. É o nosso próximo atributo. Amém? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Que Deus derrame a graça dele sobre todos nós. Que possamos refletir sobre isso. E pensar que o Senhor gera no nosso coração um desejo cada dia mais de conhecê-lo. Amém? Para vocês que estão me assistindo a gravação, para vocês que vão sair, Shalom, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça a face dele sobre vocês e que o Senhor vos dê a paz. Amém, pastor. O Santo possa cada dia mais nos revelar a santidade, a justiça e que Deus é justo. E vocês que vão ficar aqui, que tem perguntas para fazer, tá bom? Eu vou dar uma paradinha de 2 minutos e já volto. Tá bom? Então vamos parar a gravação agora.